Vera. E Anderson Mello está com a gente agora por Skype. Olha, boa tarde, Anderson. É tão triste e é tão humilhante pra gente mesmo, de uma forma geral, noticiar uma situação como essa, porque parece que a gente devia estar numa evolução muito maior do que a gente está. Parece que alguns assuntos são evoluídos, né? Exatamente. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de desejar melhoras para o João, que ele consiga forças e que ele saia logo desse hospital, pois ninguém merece passar por isso. Então, que ele esteja logo aí com vocês, trabalhando, tá bom? Obrigada. Agora, como é para você, eu não vou nem falar como é para você ouvir isso, como é para você saber que jovens, e tão jovens, pela voz a gente via que não devia ter mais do que 15, 16 anos, 17 anos, estão crescendo de uma forma tão absurda, racista, homofóbica, cruel com outros seres. Você vivencia isso não só em campo, mas fora de campo também, né, Anderson? Isso. Na verdade, na vida inteira, né? Quem é homossexual, a gente tem medo de andar na rua, a gente tem medo de estar em alguns locais, então é bem complicado. E o mais triste é que a gente vê que parece que os iguais de fato se atraem nesse sentido, porque ali foram alguns jovens que começaram e outros foram se unindo nesse absurdo. Você esperava que nesse momento pelo menos alguém fosse levado à delegacia, alguma viatura fosse chamada para que eles de fato fossem punidos como eles merecem? Kátia, na verdade, não eram jovens. Não eram jovens? Pessoas bem mais velhas. Não. É? Jura? Eram pessoas... Não, eram pessoas mais velhas, até mesmo um senhor mais velho do que eu. Não eu acredito. tenho 32 anos. Sim. Já eram adultos. Então, adultos. Então, naquele momento ali, a minha vontade era que alguma coisa tivesse sido feita. Eu demorei a entender o que estava acontecendo, eu demorei a entender que eu estava sendo vítima de homofobia, mas eu acho que poderia ter partido de alguém que estava vendo uma vítima ali e poderia me ajudar e me socorrer. Deveria, né? Eu acho que não é nem poderia, deveria. Porque deveria. Eu não preciso ser homossexual para eu ver que isso não é certo. Eu não preciso ser negra para saber que o racismo é inaceitável. A gente não precisa, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que sentir o que o outro sente. Independente se você, do seu gênero, independente da sua cor de pele, do seu credo. Quando a gente lê na Bíblia que somos todos irmãos, a gente é irmão mesmo. Somos todos iguais. O resto é só uma roupa, uma pele, é um gênero, não muda nada, é o caráter que muda. E situações como essa, né, Alex, a gente não pode deixar que façam parte do nosso dia mais. Não podemos nada. Eu estava vendo, inclusive, o Instagram do Anderson, um sobrinho lindo, que ele é Dindo, e aí a gente percebe o carinho e como o amor dentro da sua casa com certeza te fortalece. Mas eu queria, Anderson, que você dividisse com a gente, com quem está assistindo agora o Melhor da Tarde, o que sente você quando está ali jogando, fazendo o seu trabalho, quando você ouve essas palavras, onde isso te toca, como isso te machuca. Divide com a gente isso para que essas pessoas que ainda não entendem possam entender o quanto isso é doloroso. Alex, doeu muito, muito, muito mesmo, porque recentemente a minha mãe faleceu, tem exatamente 7 meses. Então, a partir do momento que eu comecei a escutar as ofensas, os gritos, eu só pensava nela, ela vinha no meu pensamento, eu só pensava como ela poderia estar recebendo aquela notícia, como ela poderia estar assistindo aquele jogo, porque ela sempre acompanhava os jogos. Então, doeu na minha alma, doeu no meu coração, eu me senti vulnerável, me senti triste, eu me senti no chão mesmo, na verdade na areia, né? Eu me senti na areia como aqueles torcedores, na verdade não vou chamar de torcedores, aqueles indivíduos, eles fizeram comigo. E você não ficou com medo a hora que você saiu da praia, deles irem atrás de você e tudo mais? Kátia, na verdade eu não fiquei com medo, porque ali eu senti que eram conhecidos da dupla adversária, que estava torcendo para duplas adversárias, então eles usaram as manobras que eles tinham para poder me desestabilizar. Só que eles não usaram uma manobra limpa, né? Eles usaram um crime. Então, falar da minha sexualidade, falar do meu jeito, dizer que eu uso calcinha,
é uma coisa que fere o meu interior, fere a minha pessoa. Olha, você até me desculpa, mas eu acho que só dá amor quem tem amor, só dá ódio quem tem ódio dentro de si. Eles não são torcedores das outras duplas, não. Eles são isso mesmo. Eles só externaram naquela hora aquilo que eles têm dentro deles. Porque se não fosse ali estar defendendo a outra dupla, eles não falariam nada diferente. Eu acho que eles estavam ali usando a outra dupla, fingindo que estavam torcendo pela outra dupla, quando na verdade eles estavam pondo para fora o que eles têm. Que é ódio, é homofobia e é crime, acima de tudo. Homofobia é crime, eles são criminosos e deviam ser tratados como criminosos. Então, por isso que eu te perguntei se você não ficou com medo, porque eu vou te dizer que são tantas as vezes que a gente vê pessoas sendo mortas por umas coisas inaceitáveis como a homofobia. Fala assim, eu não aceito. Você não precisa aceitar. Você vai casar com alguém do mesmo sexo? Não, então você não precisa aceitar. Você vai aceitar casar com outra pessoa do mesmo sexo? Não, então para você tanto faz. Você tem que respeitar o outro. Essa é uma questão tão simples e tão difícil da gente ter equilibrado no nosso país. E dá medo. Eu vou te falar que eu tenho medo. Eu tenho medo de... Você viu o que aconteceu com o João. O João garoto, mas é um doce de menino. Eu vou te falar uma coisa, se a gente pensasse, Anderson, em alguém que durante um assalto poderia revidar, a gente falaria de qualquer outro, até em mim mesma, mas não no Joãozinho. O Joãozinho é incapaz de uma palavra grosseira. Ele é incapaz. Então, foi uma crueldade tão grande, porque às vezes a gente conversando, a gente fala assim, mas será que ele reagiu? Eu falei, o João nunca reagiria. Então, por isso, são as pessoas mais indefesas, muitas vezes, que são as mais massacradas. Indefesas no sentido que elas não conseguem agredir o outro, porque elas são amor puro. E você, naquele momento, era uma vítima em potencial. E isso é muito triste, a gente não pode aceitar. Por isso que a gente quis falar com você. Eu agradeço o apoio, agradeço todo o carinho e o amor que eu tenho recebido nas redes sociais, que eu tenho recebido por vocês também. Então é exatamente isso, a gente recebe o que a gente dá o que a gente tem. Então é exatamente isso. Mas que dá medo, né, Alex? Dá medo, e o Anderson foi, além de tudo, corajoso e muito profissional no trabalho dele. Depois você postou nas suas redes sociais, né, fazendo esse apelo, mostrando isso. Conta pra gente essa burocracia, como é que ficou, porque você registrou o caso no Rio, e inclusive a polícia lá no Recife disse que com isso eles não conseguem investigar, a Confederação Brasileira de Vôlei está te dando algum apoio, como é que está essa burocracia toda? Então, na verdade eu fiz o BO aqui no Rio de Janeiro, porque logo quando ocorreu esse crime, eu voltei pro hotel porque eu não tinha forças, eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer ali, eu só queria sair da quadra. Então eu fui pro hotel, eu tomei um banho, tentei dormir e voltei pro Rio, e aí eu fiz o BO aqui. O policial me passou que iria enviar o caso para Recife para poder ser resolvido lá. Mesmo porque tem um vídeo, que é a prova. Sim. Exato. Sim. Para quem quiser saber de quem são essas vozes, é só pegar as câmeras da praia, as câmeras da rua, que não é difícil de saber, né? Isso. E esse vídeo que eu peguei, que eu coloquei as legendas, elas estavam disponíveis no próprio site em que a CBV ela faz as transmissões ao vivo, né? Então, esse vídeo que vocês estão vendo, essas barbaridades que eles estão jogando para cima de mim, as pessoas que estavam assistindo ao vivo o jogo estavam escutando. E aí eu recebi muitas mensagens após o jogo falando que aquilo eles estavam horrorizados.